Olá! Assista agora a AMA do dia 13 de agosto de 2026 do Projeto Vitra. Boa noite a todos aqueles que continuam resistentes e guerreiros por cá, todos os holders da Vitra. Somos poucos, nada que me admire, porque o mercado tem esta vocação de expurgação, digamos assim, de eliminação. Então, à medida que as coisas vão, portanto, não vão acontecendo de forma mais rápida, mais efusiva, as pessoas vão desistindo, vão vendendo impacientemente, sem saco, ficam sem paciência. Eu não critico, fico triste porque sei que depois se irão arrepender, mas pronto, cada um sabe de si. Vamos fazer hoje uma AMA também muito breve, uma AMA de cerca de 30 minutos apenas. Portanto, é termos aqui este nosso momento de encontro, de conversa, entre nós amigos, entre nós holders. Eu continuo com a minha situação de saúde, com tratamento bastante agressivo. Não pensava que fosse assim tão doloroso, mas faz parte. Vou ter agora um retorno no final deste mês. Tenho que fazer mais uma infiltração desta espuma, que é uma espuma densa, que infiltram dentro da veia para tentar fugir à cirurgia. Portanto, é meio cirurgia, meio infiltração na veia. Enfim, para não ser aquela cirurgia mais agressiva, mais invasiva, digamos assim. Enfim, Deus no controle de tudo. E bora para a frente, que atrás vem gente. Sobre o mercado de cripto, eu queria aqui dar continuidade, até porque vejo que as pessoas, apesar de serem poucas, ainda assistem no nosso canal de YouTube, assistem às nossas amas, àqueles que não podem estar aqui presentes, e deixam lá de forma simpática e de forma solidária o seu comentário. E isso me apraz muito, dá muita alegria ver que as pessoas que são poucos, mas que ainda consideram o nosso trabalho aqui, este esforço que se faz para estarmos aqui todas as semanas, há mais de 3 anos, para vos trazer as informações que são importantes no mercado. E fico muito feliz em ler alguns comentários, como li do Eliezer Faber, se não me falha a memória, é esse não, Eliezer, dizendo que só não desistiu ainda do mundo cripto devido às informações que eu aqui trago e que servem de alguma forma de motivação, de alento, de farol, digamos assim, neste mar imenso, neste oceano imenso, de ondas revoltas e bravas, que é o mundo cripto. O próprio Nóbrega me dizia isso outro dia: Luís, eu só não desisti ainda por ti, porque acredito naquilo que tu nos trazes, acredito nas informações que tu aqui nos trazes, porque senão já tinha desistido. Aliás, ele até me disse que no ciclo passado acabou vendendo muito cedo, né? E que depois se arrependeu. Mas é assim mesmo. Eu sou sincero com vocês, mais do que uma isto é um encontro de amigos. Eu não quero de forma nenhuma obrigar ninguém a concordar comigo, de forma nenhuma. Eu apenas vos trago aquilo, um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento do mundo cripto, e faço questão de partilhar com aqueles que acham que eu posso ter alguma razão naquilo que trago até aqui. Mas não é fácil. É fácil para ninguém. A gente vê as pessoas, muita gente que já desistiu do mundo cripto e tal, acha que o mundo cripto não vai valorizar mais, que já atingiu a sua ATH deste ciclo em 126 mil. Eu quero vos dizer que as pessoas que pensam assim, e são a grande maioria, atenção, mais de 90, 95%, na minha opinião, é aquilo que eu digo, é a minha opinião, vale o que vale, estão profundamente enganadas.
e acreditem que estão perante a maior armadilha, a maior arapuca de sempre do mundo cripto. E o mundo cripto tem este condão de fazer essas armadilhas, até porque o mundo cripto não pode deixar toda a gente rica, não é, Tonico? Não pode, não há dinheiro para enricar todo o mundo, para tornar todo mundo milionário, bilionário, multimilionário. Isso não existe, não. Isso não existe, não. Então, a esmagadora maioria fica pelo caminho. Uns por falta de conhecimento, outros por falta de paciência, outros por falta de inteligência, outros por manipulação. O mercado tem esse condão. Ou não tivesse razão o nosso Warren Buffett, que disse, ficou célebre, que o mercado tira dos impacientes e entrega aos pacientes. E é verdade. É verdade. É, Tonico, é verdade mesmo. Estão entregando tudo para as baleias de mão beijada. É verdade. Deixem eu vos trazer aqui alguns dados que confirmam exatamente isto. Ou seja, as baleias nunca acumularam tanto, o varejo, a manada, pequenos investidores nunca venderam tanto, de forma, portanto, panicada, no pânico, no medo. E a cada ciclo. Agora, o que é engraçado, minha gente, eu vos digo, a cada ciclo este cenário se repete. E é incrível como as pessoas não aprendem. Não aprendem de forma nenhuma. Ou seja, não estudam. Não. Muitos porque não vivenciaram nenhum ciclo ainda. É o seu primeiro ciclo. Mas aqueles que já têm um pouquinho de experiência, gente, basta estudar um pouquinho a história do Bitcoin. Basta estudar um pouquinho a cada ciclo o que é que acontece. Ou seja, estamos a ver novamente a mesma história a repetir-se. As pessoas a caírem nos mesmos erros. Mas cada um sabe de si. Deixem-me pegar no assunto da AMA passada, que é muito importante, que é sobre a votação da Clarity Act no Senado. Vocês lembram-se que na última AMA eu disse que o recesso do Senado americano, acho, iria ser naquela sexta-feira, ou seja, faz amanhã uma semana, mas que eu tinha lido a informação de um líder do Senado dizendo que o Senado iria prolongar os trabalhos durante o fim de semana e que uma das coisas que estava em cima da mesa era realmente a questão da Clarity Act. O que é que aconteceu, entretanto? Aliás, no sábado de manhã eu coloquei aqui no grupo um recorte de informações sobre essa questão, mas vou recordar aqui de novo. No sábado de manhã, ou seja, em pleno fim de semana, o líder do Senado pautou uma moção de votação da Clarity Act. Ou seja, a Clarity Act não foi votada antes do recesso do Senado americano, mas foi pautada a moção de votação. E agora, no dia 15 de setembro, a Clarity Act vai à votação no Senado americano. Se não tivesse sido pautada no sábado de manhã, vejam isto, nesta legislatura, a Clarity Act já não podia ser votada, porque entretanto vêm as eleições de middle term e vai alterar a composição do Senado e já não haveria tempo de votá-la. Foi nos últimos minutos do segundo tempo que isto foi feito, ou seja, no sábado de manhã. No sábado de manhã. E com essa moção de votação, eu vou trazer aqui a confirmação para vocês. Com essa votação, então, o projeto da Clarity Act, a sua votação não está prejudicada, e está agendada agora para 15 de setembro. 14 e 15 de setembro. Olhem aqui. Eu tinha colocado aqui isto, mas vou colocar aqui de novo para que isto fique registrado na AMA, porque eu coloquei aqui no grupo, mas a AMA foi na quinta-feira e isto só aconteceu no sábado. Vou colocar aqui para fazermos aqui um elo lógico, histórico
desta matéria que é muito importante para o mundo cripto. Olhem aqui, a notícia da Binance. O líder da maioria do Senado, o John Thune, protocolou formalmente uma moção processual para o projeto de Clarity Act após uma sessão de votação durante toda a noite no início de sábado, iniciando o primeiro voto processual do projeto no Senado. Segundo a Penn News, a medida mantém o projeto de Clarity Act no caminho para entrar em votação processual imediatamente após o recesso de setembro, após o recesso em setembro, ou seja, embora tenha perdido a janela de votação antes do recesso de agosto, agora enfrenta desafios para ser aprovado em setembro. Isso é muito importante, gente. Ou seja, quando o Congresso americano voltar das suas férias, do seu recesso, a Clarity Act vai ser votada. E para confirmar esta informação, olhem aqui esta aqui. Pela primeira vez, o projeto entrou oficialmente em ação formal no plenário do Senado, avançando mais do que em qualquer outro momento, desde a sua criação. Isto não significa apenas um movimento político, significa que o tema das criptomoedas já não pode ser mais ignorado pelas maiores instituições do mundo. Mesmo com desafios pela frente, o cenário é extremamente positivo. O simples facto do Senado dedicar sessões de votação e reservar espaço para discutir uma legalização ampla para o setor mostra que o mercado de cripto saiu da fase experimental e entrou definitivamente na agenda estratégica dos governos. O retorno das votações em 14 de setembro será decisivo. Assim que aprovado, o Clarity Act pode estabelecer um dos marcos regulatórios mais importantes da história das criptomoedas, trazendo mais segurança jurídica, atraindo capital institucional e acelerando a inovação em blockchain. Ou seja, aqueles trilhões de dólares, os grandes players, as baleias, os institucionais, virão após a aprovação da Clarity Act. Então, é como muito bem escreveu aqui o Tunico, já deixaram tudo engatilhado para que em setembro seja votado. Então, isso é uma notícia muito importante mesmo, para o mundo cripto. É uma notícia que nós, eu acho que no mundo cripto, pouca gente está na posse dessas informações que nós aqui temos. Eu acho que pouca gente tem conhecimento disto. Acham, pronto, que não foi aprovado, o Senado foi de férias e pronto, não, e esquecem de que ficou a janela aberta para que seja votado em setembro. Mas quero-vos dizer outra coisa também, que eu já disse nas outras amas e que é muito importante esta informação. Até para mim, até vos digo mais, é mais importante neste momento do que a própria votação no Senado americano da Clarity Act. E é o quê? Este senhor aqui, eu já tinha falado sobre isso também, nas duas últimas amas, que mesmo que não fosse votado, vocês lembram-se disso, aliás, está gravado, mesmo que não fosse votado no Senado, a própria SEC está, portanto, a redigir e a definir as regras do mundo cripto, a regulamentação do mundo cripto. Do mundo cripto. E esse senhor aqui, que é o Paul Hawkins, é o presidente da SEC. E neste momento a SEC já está a definir num documento com mais de 400 páginas, ou seja, já está a tomar a dianteira do Senado. Ou seja, está a dar a papinha toda feita ao Senado. Mesmo que o Senado americano chegue a setembro e vote ou vote contra, o importante é a regulamentação feita. E a própria SEC está a fazer isto já, se antecipando. Claro, se fosse através de uma lei federal, era melhor porque não depende de entrada e saída do governo. Né? Porque se for através da SEC, como está sendo, se o governo daqui a 2 anos mudar e ficar um governo democrata, eles podem alterar as regras da SEC, o novo presidente e tal, enfim. Já vimos esse filme antes. Mas mesmo assim, o que é importante para mim neste momento é nos próximos 2, 3 anos. É quando
A gente, até ao fim deste ciclo, que é que vamos aproveitar esta onda e surfar esta valorização explosiva. Eu daqui a 3, 4 anos eu já não me interessa saber se o Senado vai recuar. Não tem como recuar na aprovação das criptomoedas, mas se vai perseguir o mundo de cripto de novo, o governo dos democratas, eu estou nem aí. Eu quero aproveitar esta leva, esta onda de explosão de valorização. Daqui a 2, 3 anos eu já não tenho, já estou fora, digamos assim. Interessa-me é agora essa janela de oportunidade. Mas, de qualquer forma, portanto, digo eu que a própria SEC agora está já regulamentando o mundo cripto para que, mesmo que o Senado dê um vacilo, as questões já estão definidas e a regulamentação das criptomoedas já estará garantida. Então, isso é que é importante. Seja pelo Senado, seja pela SEC, sim, as criptomoedas na maior economia do mundo estão a ser regulamentadas. E com essa regulamentação, claro que os institucionais sentem a segurança, a firmeza para aportarem fortemente no mundo cripto, como já estão a fazer, aliás. E sobre essa questão da regulamentação pela SEC, deixem eu vos trazer aqui outra informação que é muito importante também, que é aqui, ó, é amanhã. A SEC deve votar, a SEC, portanto, a Comissão de Valores Imobiliários, deve votar em 14 de agosto, portanto, amanhã, a regulação cripto, uma proposta de 400 páginas que cria 3 caminhos de isenção para ofertas de tokens sem registro completo de valores imobiliários. A SEC também planeja uma isenção de inovação que permitirá que versões tokenizadas de Apple, ou seja, as ações da Apple, da Tesla e Nvidia, sejam negociadas on-chain 24 horas por dia, potencialmente remodelando a estrutura do mercado de ações. Portanto, a SEC já está, como disse aí o Tunico agora, escreveu aí, já está pavimentando o caminho do mundo cripto. A SEC está a fazê-lo, não está mais esperando o Senado americano. Então, tudo isto são excelentes notícias, são excelentes informações para a valorização do mundo cripto. E eu queria vos trazer esta questão, porque esta questão da regulamentação das criptomoedas é uma questão que eu tenho batido muito nesta tecla, porque é uma tecla muito importante, fundamental, porque traz segurança, traz esclarecimento e traz objetividade ao mundo cripto, ou seja, os grandes players não arriscam os seus trilhões de dólares num cenário movediço, num cenário de incertezas. Eles querem ter a certeza de onde estão a investir e quais são as regras, digamos assim. Então, esse caminho estando regulamentado, torna-se tudo muito mais claro. Então, gente, a oportunidade é agora, antes desses grandes players chegarem com os seus trilhões, que eles estão chegando com tudo. Eu vou mostrar-vos aqui algumas informações para vocês perceberem o que é que está a acontecer nos bastidores. Então, deixem-me, que eu tenho aqui alguns prints que eu vou recolhendo sobre o projeto do Clarity Act, já falei, já está resolvido. Agora, vamos aqui a outras informações importantes também. E já agora quero aqui deixar esta imagem que é muito forte. Isto aqui. Não tenham dúvidas nenhumas de que este homem, presidente dos Estados Unidos, apesar de dar umas fora do trilho de vez em quando, sobretudo através das frases dele, que são. É o estilo dele de governar, muito truculentas, às vezes bastante agressivas. Eu acho que se ele tivesse um pouquinho, pela força que tem, pelo poder militar que tem, se tivesse um pouquinho mais de moderação, de consenso nas suas posturas, ele já tinha resolvido uma série de problemas aí à volta do mundo. Mas pronto, é o estilo dele. E independentemente do estilo dele, o que é importante é isto aqui. Ele continua dizendo, é um defensor do mundo cripto, ele que era contra o Bitcoin. Acho que teve umas lições muito bem dadas do filho dele, o Henry Trump, que é um investidor, um holder raiz de Bitcoin,
acho que fez uma lavagem ao cérebro do pai, ele percebeu o que é o mundo cripto. E agora é um entusiasta do mundo cripto e quer transformar a América, os Estados Unidos da América, na maior capital de criptomoedas do mundo cripto. E então, ele está fazendo isto. Vai criar uma reserva estratégica de criptomoedas, enfim. E tudo aquilo, colocou pessoas à frente das instituições que regulamentam o mundo cripto, da SEC, pessoas que são entusiastas do Bitcoin, pessoas visionárias. Então, ele está a fazer de tudo para que realmente a América saia na frente e, através dessa regulamentação do mundo cripto, não tenham dúvidas nenhumas de que a América, mais uma vez, vai ter o protagonismo e vai ter a liderança também no mundo das criptomoedas. Então, não tenham dúvidas nenhumas disto. Está acontecendo diante dos nossos olhos e tem muita gente que não se apercebe do que está sendo construído, às vezes silenciosamente, às vezes com muito barulho, com muito ruído, mas está sendo construído um caminho de regulamentação do mundo cripto, da maior economia do mundo. Está sendo construído os dutos, os acessos, a que venham trilhões e trilhões de dólares. E não tenham dúvidas, gente, de que nós vamos assistir, alguns, os que ainda estiverem no mundo cripto, vamos assistir a uma explosão de valorização do mundo cripto como vocês nunca pensaram. Nunca pensaram. Sim, Tony, o Japão, inclusive, já regulamentou, já saiu na frente dos Estados Unidos. Já considerou as criptomoedas como ativos digitais, ou seja, ativos financeiros digitais. Já regulamentou, pronto. A Rússia também já regulamentou, só com muitas restrições, enfim, ao jeito deles, né? Mas também já regulamentou. Então, vocês acham que os Estados Unidos vão ficar para trás? Claro que não vão. A China, oficialmente, o comércio de criptomoedas oficialmente é proibido, mas em Hong Kong funciona como que um experimento já é completamente liberado, enfim. E nos bastidores, a China negocia as criptomoedas como se não houvesse amanhã, mas oficialmente o Partido Comunista Chinês não autoriza. Enfim, a China sendo a China. Quero dizer também, já agora, para vocês perceberem aquilo que está, o que nós sabemos, imagine aquilo que nós não sabemos, né? Que está acontecendo nos bastidores. Olhem aqui, por exemplo. Eu vejo estas notícias e penso assim, meu Deus, como é que as pessoas não se dão conta, como é que as pessoas não entendem aquilo que se está a passar? A Fidelity, que é um dos maiores players financeiros do Wall Street, só fica abaixo, por exemplo, da BlackRock, gera trilhões e trilhões de dólares. A Fidelity. O que é que eles fizeram hoje? Apresentou um registro emendado à SEC para adicionar staking ao seu fundo de Ethereum, avaliado em cerca de 900 milhões de dólares, permitindo potencialmente que até 100% das participações em Ethereum, ETH, sejam estacadas, ou seja, sejam colocadas em staking, com distribuições trimestrais em dinheiro aos acionistas. Então, a Fidelity está a fazer isto. A BlackRock está a tokenizar tudo o que é a ação da Web 2. Títulos do Tesouro, que a BlackRock está a tokenizar, RWA, como se não houvesse amanhã. Ou seja, estão migrando toda a estrutura financeira do mercado tradicional da Web 2. Estão migrando esses grandes players do Wall Street. Estão migrando para o mundo cripto, para as blockchains, para a Web 3. E há pessoas que acham que o Bitcoin já atingiu a sua máxima histórica e que vai cair para 40 mil, para 50 mil dólares. Eu acho que é não ter o mínimo de visão. Eu acho que é não ter o mínimo de conhecimento. Enfim. Quero-vos aqui dizer, isso foi a Fidelity. Olha aqui, por exemplo, o que é que o Goldman Sachs fez hoje também. Eu peguei essa informação à tarde. Olhem, portanto, o Goldman Sachs é um dos 5 maiores bancos americanos, portanto, uma grande baleia, um grande player do Wall Street.
que é que eles fizeram? Aposta institucional em cripto. O Goldman Sachs anunciou a aquisição da Neos Investments por 2,5 bilhões de dólares, assumindo o controle de 3 ETFs de opções de renda em criptomoedas que cobrem BTC e Ethereum, ETH. Uma das maiores movimentações do sistema financeiro tradicional, ou seja, Goldman Sachs é uma grande baleia, é um grande player do Wall Street, acho que é o quarto maior banco do sistema, ou seja, uma das maiores movimentações do sistema financeiro tradicional rumo a produtos de criptomoedas, até hoje. Uma das maiores movimentações, ou seja, o que é isso? É o sistema financeiro tradicional migrando para o mundo cripto. Esses são dois exemplos, mas existe, por exemplo, o Stanley Morgan, o JP Morgan, que sempre foram contra o mundo cripto. Tudo fizeram para derrubar o Bitcoin. Tudo. Jogadas sujas de bastidores. E hoje, como perceberam que os sistemas financeiros tradicionais são altamente vulneráveis, não oferecem uma validação online, estão migrando toda a sua estrutura financeira para a Web3, para as criptomoedas. Então, o que é que vocês acham que vai acontecer com a capitalização do mercado do mundo cripto? Vai explodir. Vai explodir. Não tenho dúvidas sobre isto, minha gente. Não tenho dúvidas sobre isto. E vai ser muito mais rápido do que muita gente pensa. Então, este gráfico aqui, eu costumo apresentar aqui de vez em quando, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que nos traz, portanto, o total, que é o chamado, o total 2, que é a capitalização de mercado de todo o mundo cripto, de todas as criptomoedas, com exceção de Bitcoin, que neste momento não vale nem $1 trilhão. Neste momento não vale, ou seja, todo o mundo cripto, todas as criptomoedas, os milhões de criptomoedas, se vocês forem ao CMC, são milhões de criptomoedas, excluindo o Bitcoin, chama-se o total 2, né? Está em 880 bilhões de dólares. Ou seja, todas as criptomoedas, deixando de fora o Bitcoin, que ocupa cerca de 58% da dominância do mercado, ou seja, o restante, cerca de 42%, não chega nem a $1 trilhão. Digo eu agora, e já disse isso várias vezes lá atrás, e sempre bato nesta tecla. Eu quero que isto fique registrado. Que seja um documento registrado aqui no nosso canalzinho pequenino, mas que essas informações fiquem registradas, para que não digam depois que foi achismo, foi um chute. Não, tudo isto, eu venho analisando isto aqui e venho partilhando com vocês. Então, esta capitalização de mercado de todo o mundo cripto, que hoje não chega a $1 trilhão, vai chegar no mínimo a 10, 12 trilhões de dólares, ou até talvez mais, porque o manancial de dinheiro que vai chegar ao mundo cripto através da injeção de liquidez do Fed, do governo americano, desses grandes players que estão migrando a tokenização de ações RWA, ou seja, por exemplo, todas as ações da S&P 500 vão ser negociadas em blockchains. Imaginem um volume deste. Todas as ações da Nasdaq vão ser negociadas também nas blockchains, na Web3. Então é uma avalanche de dinheiro. É um tsunami de dinheiro que a gente não faz nem ideia. Olha, só para terem uma ideia, só no setor imobiliário, são mais de 300 trilhões de dólares em ativos, de imóveis. E tudo isto vai... imagina que chega só 10% ao mundo cripto. Que só 10% é que é tokenizado, que com o passar do tempo será bem mais. A tendência é tokenizar tudo. Ou seja, pegar no valor do prédio, convertê-lo em tokens e lançar numa blockchain.
Ou seja, se vier só 10%, são 30 trilhões de dólares. Então, hoje em dia, todas as altcoins não valem nem 1 trilhão. Imaginem chegarem 30 trilhões só do mercado imobiliário. Estou a falar de ações agora. Não estou a falar de tokenização de ouro, de prata, nada disso. Estou a falar só do mercado imobiliário, só de imóveis. São 300 e sei quantos trilhões. Se vier 10%, são 30 trilhões que vêm para a capitalização do mercado do mundo cripto. Mas se vier 5%, que é metade, já são 15 trilhões. E os grandes players, BlackRock, Goldman Sachs, os grandes fundos, estão tokenizando nos bastidores, mas estão tokenizando. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que a explosão de valorização do cripto é irreversível. É uma certeza como o sol nascer todos os dias. Agora, quando? Essa pergunta aqui é que ninguém sério vos pode responder com honestidade, né? Mas que vai vir, vai. Não tenham dúvidas sobre isto. E outra coisa, muita gente estava e está apregoando, garantindo a pé juntos que ia haver um crash nas bolsas por conta da guerra no Irã, né? Por conta da bolha de IA, que seria uma bolha, que iria estourar, a bolha de IA, que os mercados iriam despencar, mercados financeiros, seja o mercado de ações, o S&P 500, o índice Nasdaq, e a bolsa de Nasdaq, que é a bolsa das ações de empresas de tecnologia, iriam despencar, iriam crashar e iriam entrar em colapso. E agora eu vos pergunto, sabem o que aconteceu hoje? No S&P 500 bateu um novo recorde histórico, acima de 7.800 pontos, 800 e tal, lá. Sabem o que está a acontecer neste momento? Hoje, o Nasdaq está a 0,3% de bater uma nova máxima histórica. Bateu a última em junho, está a 0,3%, ou seja, menos de 0,5% de bater uma nova máxima histórica. Então, como é que vai crashar se os mercados continuam a subir que nem uma torre para cima? O ouro já está subindo de novo, já está buscando a sua MM200. Como podemos ver aqui neste gráfico, eu sempre gosto de vos mostrar também este gráfico aqui. Este aqui, que tem os 4 ativos. O primeiro é o S&P 500, o primeiro gráfico. O segundo é o Dalban. O Dalban, quando ele lança aqui o pessimismo dele, vê que não tem fundamento, sobe, depois aparece de novo. Tal. O Dalban é daqueles cavaleiros do Apocalipse que são incorrigíveis. E quando, por exemplo, surge uma guerra, como surgiu essa do Irã, claro, os mercados estremecem e tremem de medo, claro, que dá uma caída. Ele vem dizer, olha, agora vai cair para os 50 mil dólares, agora vai cair para os 40 mil. Claro, então, ali uma semana os mercados estremecem e tal, dão essa pancada para baixo, mas depois voltam à sua normalidade. Entretanto, ele some, ele foge. É sempre assim. Então, digo-vos eu, hoje o S&P 500 bateu mais um recorde histórico. Nasdaq, se não bater amanhã, eu acho que segunda-feira bate. Outro recorde histórico. A BTC morreu, já morreu 14 vezes. E cada vez se valoriza mais. Basta ver o gráfico dos últimos 10 anos da valorização do Bitcoin. Neste gráfico aqui, gente, isso é muito importante. Vejam o seguinte. Nasdaq estourando de valorização, S&P 500 estourando, o ouro subindo e o Bitcoin continua chafurdando ali naquele range entre 62, 64 mil, 65 mil dólares. E esta é a pergunta que vale 1 milhão. Mas Luís, mas porquê é que tudo sobe e o Bitcoin não sobe? Muito simples, gente.
o Bitcoin é o último a reagir, mas também é aquele que entrega mais valorização. Não tenham dúvidas nenhuma sobre isso. Não tenham dúvidas nenhuma sobre isso. O Bitcoin o que reage mais tarde. O Bitcoin fica como o Bitcoin fica como que um espectador de camarote assistindo à valorização dos outros mercados financeiros, dos outros ativos, do ouro. Fica como que assistindo, impávido e sereno. Vai cansando. Muito cripto vai cansando as pessoas. E as pessoas cansadas vão saindo, desesperadas, desistem. Aí de repente o Bitcoin reage. E quando reage é o que entrega maior valorização. Basta estudar isso nos últimos 10 anos. Desde que o Bitcoin surgiu, basta estudar isso. E o Bitcoin neste momento, eu quero vos dizer, é na hora certa, não é bem na hora certa, Tunico, é quando se reúnem um conjunto de fatores que fazem com que o Bitcoin exploda e neste momento esses fatores estão-se acumulando de forma silenciosa. O Bitcoin neste momento, olhem este gráfico aqui também. Isto é uma grade de regressão logarítmica que nunca falhou até hoje, desde que o Bitcoin foi criado. Vejam o seguinte, aqui na linha de baixo, o Bitcoin sempre que bate na base, ou seja, sempre que bate no fundo dessa grade, que é uma grade com 14 anos, ele depois atinge no mínimo a mediana. No mínimo ele atinge a mediana, que é essa linha do meio azul. No mínimo. Mas normalmente ele não fica só pela mediana. Ele bate lá em cima, no topo da grade, que é aquela linha vermelha. Então vejam, essas bolinhas amarelas é o mínimo, é a base, é o fundo da grade. Se vocês repararem nas subidas, no mínimo fica na linha azul, que é a média, a linha média. E várias vezes, aliás, em cada ciclo, ele bate lá em cima, na linha vermelha, que é a parte de cima da grade. Neste momento, olha onde ele está, aqui no fim, a última bolinha. Ele está novamente na base, que é nos 62, 63 mil dólares. Então, esta grade até hoje nunca foi desmentida. Sempre foi confirmada pelo comportamento do Bitcoin. Então, eu quero vos dizer o seguinte: ele, no mínimo, sempre parte do fundo e bate na sua mediana. Sabem em quanto é que está a mediana dele neste momento? 250 mil dólares. Mediana, ou seja, média. Mas, se bater lá em cima, vai para cima de 450, 500 mil dólares. Mas se ficar só na linha média, que eu não acredito, porque nunca se esteve perante um potencial de chegada de trilhões e trilhões de dólares ao mundo cripto como estamos neste momento, então ele não vai ficar só pela mediana. Não vai ficar só pelos 250 mil dólares. Por isso é que o Arthur Reis fala em 700 mil dólares, o Michael Saylor fala em 450 mil dólares, o CZ da Binance diz que é um super ciclo, fala acima de 700 mil dólares. Então, gente, eu sou um eterno aprendiz. Eu sou um eterno aprendiz, mas eu aprendo com esses caras que andam nisto há 10, 15 anos e que são bilionários. Eu não me interessa se escutar um vendedor de curso e um youtuber, um influencer que tem milhares de pessoas nos canais e não sabe o que diz. Interessa-me seguir e sigo todos eles. No X. Sigo o CZ, sigo o Michael Saylor. Ainda na última, eu vos trouxe aqui um tweet do Paul, que é um dos caras mais conceituados em análise gráfica do mundo cripto, que falou sobre a nova economia, o novo capital, o novo capitalismo, através dos agentes de IA, os agentes autónomos de IA, dizendo que só 5% das transações nos próximos 2 anos é que serão feitas por humanos, que 95% serão feitas por agentes autónomos de IA. Imaginem bilhões de agentes autónomos de IA, portanto, operando nas redes, nas blockchains. São trilhões de dólares movimentados.
Então a capitalização do mercado do mundo cripto vai para cima de 10 trilhões de dólares, 10, 12, 15, quem sabe mais. Então, é como diz o Silva, escreveu aqui muito bem agora, muitos pensam que é brincadeira. Gente, isso não é brincadeira, não. Isto é análise histórica, baseada em factos concretos do que já aconteceu. Claro, já aconteceu, não é garantia de que vai acontecer de novo. Não, não é. Mas se em 14 anos o Bitcoin sempre teve este comportamento, bate nesta base da grade regressiva, algorítmica, o próximo movimento dele, a qual? Atingir a mediana. Sempre foi assim, porque é que há de ser diferente, sobretudo neste ciclo em que estamos a assistir à migração de toda a Web 2, ou seja, de toda a finança tradicional. As economias tradicionais estão migrando para o mundo cripto e estão migrando, não é com bilhões de dólares, não, é com trilhões. Então porquê é que há de ser diferente? Porquê é que não há de bater no mínimo, na mediana? Porquê é que não há de atingir 300, 400 mil dólares? Porquê? Só porque alguém acha que não, porque lhe falta a informação? Então vão estudar mais um pouquinho, gente. E sigam pessoas que realmente entendem disto. É o que eu faço. Estudo aqui, estudo ali, aprendo um pouquinho ali, pesquisa acolá, e sou apaixonado por isto. Agora, a minha paixão pela informação não me deixa ficar cego, de jeito nenhum. Eu faço a minha filtragem, criteriosa, exigente, sou bastante exigente nos meus critérios. E quando eu vejo que não tem fundamento, eu nem ligo. Agora, quando eu vejo informações destas, como aquelas que eu aqui vos trago, partilho com vocês, que para mim têm fundamento, são lógicas, são credíveis, minha gente, é uma questão de nós termos 2 dedos de testa. Um pouquinho de inteligência, não é para ser muito inteligente, é um pouquinho só de inteligência. Vão dizer assim, mas Luís é muito otimista. Não, rapaz, eu não tenho aqui nada de otimismo. É uma análise fria, objetiva, daquilo que se passa no mundo cripto. E vou dizer-vos mais. Com esta questão da IA, da inteligência artificial, gente, os países, Estados Unidos, Europa, China, Japão, não têm como recuar. Porquê? Vou só dar esta dica para que vocês fiquem a pensar nisto. As dívidas dos países atingiram valores tão absurdos, impagáveis. Por exemplo, os Estados Unidos, a sua dívida neste momento é mais de 40 trilhões de dólares. O PIB deles é 32, 33 trilhões de dólares. Então, não tem como pagar isto, porque só em juros os Estados Unidos paga a cada 3 meses 1 trilhão de dólares. Só em juros da dívida. Não é pagar o capital, é os juros. Então é impagável. Então, só através da IA, que vai permitir, já está permitindo, surgimento de novas empresas trilionárias, uma produção, uma economia em grande escala, na ordem dos trilhões de dólares, só com a IA é que os governos e os países vão conseguir sobreviver. E os países já perceberam isso, a China já percebeu isso, por isso está a financiar a sua IA a toque de caixa. Os Estados Unidos não podem ficar para trás. Então esse financiamento da IA exige liquidez de uma ordem de grandeza que a gente nunca imaginou ser possível. A gente está a falar em trilhões de dólares que os governos, os países têm que bancar. Não podem perder, porque hoje em dia nada funciona sem IA. Se, por exemplo, um data center da Anthropic der o PAN, aeroportos, tudo fica sem funcionar. Então a IA é uma necessidade crucial da nossa civilização atual e tem que ser financiada. E ao ser financiada, são trilhões de dólares. E essa IA vai operar aonde? Na Web3, nas blockchains. Então a capitalização de mercado das altcoins e do Bitcoin vai atingir valores estratosféricos. Por isso é que o mundo cripto vai atingir uma valorização estratosférica como nunca se viu, porque a avalanche de dinheiro que vai vir é tanta
que vai proporcionar, vai motivar, vai ter como consequência lógica, natural, inelutável, irreversível, uma valorização exponencial. É tão simples assim. Quando? Ninguém sabe. Quando? Eu tenho as minhas previsões, que vai começar a partir de setembro já. Agosto acumulando, setembro vai começar a valorizar bastante. Outubro vai ser um pico para cima da valorização. Novembro também. Esse é o meu palpite. Mas independentemente do quando, o importante é se vai acontecer ou não. E isso eu tenho tanta certeza disso como acordar e dormir todos os dias. Não tenho nenhuma dúvida disso. Só para terem uma ideia da grandeza de valores que estamos aqui a falar. E sobre as baleias, sobre o varejo que desiste. Olhem aqui o que estão a fazer as baleias. Notícia da Coindesk. Grandes investidores de Bitcoin acumulam 1,2 bilhões em BTC, enquanto ETFs atraem 750 milhões de dólares. É tudo nesta ordem de grandeza, só que tudo feito de forma camuflada, nos bastidores, em silêncio, debaixo dos panos. Eles não andam a apregoar aí que investiram X. E vejam aqui também outra ordem, outra informação que é muito importante. Olhem isto aqui, essas duas informações. Sobre portanto, a necessidade de financiar a IA e a ordem de valores em questão. Olhem aqui, Bank of America anuncia 250 bilhões para projetos essenciais nos Estados Unidos. Esta notícia aqui na CNN Money. Agora, esta notícia aqui na Zero Hash, que é um portal informativo muito bom, vêm longas reportagens, são bastante longas, mas muito elucidativas. Olhem o que eles dizem aqui. Primeiro, o Morgan Stanley. Agora, o Bank of America vão mobilizar e investir 250 bilhões na superfície, no superciclo de infraestrutura dos Estados Unidos. E isso é para quê? Para financiar data centers, tudo aquilo que a IA precisa para funcionar. Ou seja, parte física, data centers, memória RAM, microcondutores, semicondutores, microchips, tudo isso. E depois eu vos pergunto agora, fiquem com esta pulgazinha atrás do... E tudo isto vai funcionar aonde? Estes data centers, esta IA vai funcionar aonde? Gente, acordem, vai funcionar nas blockchains, nas redes, numa Solana, numa Avax, numa Arbitrum, numa Ethereum, nas várias camadas 2 de Ethereum. Só para terem uma ideia, ainda bem que eu cheguei aqui neste ponto, que eu lembrei de outra coisa, que é uma notícia que eu tenho aqui na minha memória há muito tempo, mas vou partilhar aqui com vocês agora. Vocês sabiam que a Robinhood é a maior corretora de criptomoedas do varejo nos Estados Unidos? Ela lançou uma blockchain de camada 2 na Ethereum, que é a Robinhood Chain. Gente, a base de usuários deles, de clientes deles, começou em quanto é que foi, meu Deus? Acho que em cerca de 4 milhões já vai em não sei quantos milhões, ou seja, em 400 milhões, decaplicou numa semana. Ou seja, isto é o quê? Novos clientes, novos usuários, querendo investir e investindo já no mundo cripto. No mundo cripto. E posso dizer que foi precisamente essa atitude da Robinhood americana, que não esperou pela aprovação da Clarity Act no Senado, ou seja, saiu na frente como uma grande player
que chamou a atenção dos grandes players, dos grandes bancos americanos, não podiam ficar para trás, ou seja, não podiam perder a sua fatia do bolo do mundo cripto. Por isso, eles mesmos agora estão a fazer lobby junto aos senadores americanos para aprovarem a Clarity Act. Mas, tal como eu disse lá atrás, independentemente se o Senado americano aprova em setembro, eu acho que vai aprovar. A partir de 14, 15 de setembro já está agendada a votação. Eu acho que o Senado americano aprova, que o lobby é muito forte da indústria cripto junto aos senadores. Apesar dos democratas fazerem sempre aquele show-off e tal, são sempre contra tudo o que é inovação e progresso. Eles, se fosse por eles, vivíamos ainda ao estilo da Idade Média, no sistema feudalista, em que os grandes senhores dominavam os plebeus, o terceiro estado, o povo. Se dependesse deles, era assim que a gente ainda continuava. Essa visão de esquerda do globalismo e tal, enfim. Mas eu acho que a Clarity Act vai ser aprovada pelo Senado. Mas mesmo que não seja aprovada, a SEC, eu já coloquei aqui, amanhã já vai votar as regras da regulamentação e da clareza do mundo cripto. Amanhã, a SEC. Um documento de 400 páginas. Então, o mundo cripto está regulamentado, seja só pela SEC, seja em setembro pelo Senado. Então, esses grandes players já se estão movimentando e a Robinhood já deu esse passo na frente. Então, não tem como voltar para trás. Então, não tem como não chegar a esses trilhões e trilhões de dólares ao mundo cripto. Gente, digo-vos eu agora, em termos de desabafo e em termos de partilha entre amigos aqui, entre nós. Porque, acima de tudo, eu sou como vocês são, investidor do mundo cripto. Esqueçam essa questão de estar aqui na frente do projeto, esqueçam isso tudo. Eu sou como vocês são, investidor do mundo cripto. Estou aqui para rentabilizar os meus investimentos. Então, acreditem no que eu vos digo, gente. A gente está perante a maior oportunidade de toda a nossa vida. Ficarmos ricos através do mundo cripto. E não vai voltar a haver outra oportunidade destas. Acreditem no que eu vos digo. Deixem-me vos dizer aqui, só passar mais esta informação que é importante. Deixem-me dizer aqui. A Anthropic agora vai fazer um IPO, ou seja, uma venda em bolsa das ações de 2 trilhões de dólares. Lembram-se que a SpaceX, do Elon Musk, fez o IPO de 1,3 trilhões? Anthropic já vai lançar agora 2 trilhões de dólares. Agora notem o seguinte, portanto, essas vendas dessas ações acabam por não ser vendas, ou seja, o Anthropic e o Elon Musk vendem apenas 3, 4, 5% do capital das ações. O resto eles não vendem. O que é que eles fazem? Vendem, por exemplo, 2, 3, 4% e o resto fica na mão deles. Eles chegam num banco of America, no JP Morgan, e dão de colateral de garantia essas ações e sacam dinheiro de crédito. O que é o que o Elon Musk fez esta semana? Montou a sua NVIDIA. Mas eu precisava de 20 bilhões de dólares. Não tem problema. Ele pega num percentual das ações que tem da SpaceX que são suas, não vende, entrega de garantia e saca os 20 bilhões de dólares e monta a sua NVIDIA para produzir microchips, sendo concorrente com a NVIDIA. É o que a Anthropic vai fazer. E assim, desta forma, vão criando empresas, outras empresas de prestação de serviços a esses grandes complexos empresariais. A economia vai bombando. Por isso é que o mercado... Luís, como é que é possível, em plena guerra do Irã e tal, e os mercados financeiros continuam a bater novos recordes históricos? Repito, ainda hoje a S&P 500 bateu nova máxima histórica. Entre hoje e amanhã, à segunda-feira, a Nasdaq vai bater nova máxima histórica.
Como é que é possível? Em plena guerra e tal, como é que é possível os mercados não caírem, não crasharem, não entrarem em colapso? Precisamente por isso, porque a força da economia, através da necessidade da IA, porque nada se faz hoje em dia sem IA, nada, absolutamente nada. Um escritório de advogados, um consultório de médicos, um tribunal, o exército americano, todo o mundo funciona em cima da IA, como era a internet até hoje. Hoje em dia não se faz nada sem internet. Há 20 anos atrás, ninguém sabia o que era a internet, ou há 30 anos. Hoje em dia não se vive sem internet. A IA vai ser a mesma coisa. E para financiar essa nova economia baseada na IA, são precisos trilhões e trilhões de dólares. Por isso é que os mercados não caem, porque não é uma bolha especulativa. É uma necessidade real, é uma demanda real por empresas e por produtos necessários à nova economia de agentes de IA baseada em inteligência artificial. Por isso que os mercados não caem e vão continuar a subir. Não tenham dúvidas que os mercados vão continuar a subir. E o Bitcoin, repito agora que é isso que nos interessa mais particularmente, o Bitcoin continuará, do meu ponto de vista, este mês de agosto e tal, e a partir de setembro e outubro vai começar a explodir todo o mundo cripto. E vai apanhar muita gente de surpresa, porque o Bitcoin, eu repito, aqueles 4 gráficos que eu aqui coloquei, S&P 500, Nasdaq e ouro, o Bitcoin é sempre o último a reagir. É o último que reage. Mas é também aquele que entrega mais valorização. De todos eles, é o Bitcoin. E porquê é que haveria de ser diferente? Só porque nós estamos neste ciclo? Só porque nós não merecemos ser agraciados com as bênçãos da explosão de valorização que sempre acontece no mundo cripto? A seguir à explosão dos outros gráficos? Vai acontecer, minha gente. Não tenham dúvidas sobre isso. Bom, já me alonguei mais do que eu queria. Queria uma ama só de meia hora. Era isso que eu vos queria dizer. Continuem perseverantes. Continuem. Não desistam do mundo cripto. Não entreguem os vossos criptoativos. Fiquem por aqui. Se alguém tiver alguma questão ou quiser usar da palavra, fica à vontade. Não encerra-me por aqui. Mas vou continuar aqui no chat. Eu quero dizer-vos aqui umas coisas que não vão ficar gravadas. Mas eu quero que aqueles que estão aqui e que estão sempre presentes aqui merecem aquilo que eu vos vou dizer. Off record, digamos assim. Tá bom? Alguém deseja usar a palavra? Leandro, Marcos, Silva, Diniz, Roberto Aguiar, Tonico, André, se querem dizer alguma coisa? Fiquem à vontade. Senão encerramos a AMA oficial e continuamos a conversa no bate-papo. Pronto, então encerro a AMA por aqui. Vamos continuar aqui um bate-papo entre amigos. Silva, não te estou escutando, Silva. Deixa eu ver o que está falando, mas não estou escutando, não. Vocês estão a escutar o Silva? Eu não escuto. Eu também não estou ouvindo, não, Silva. Vou sair e entrar. Ok, faz isso então. Opa, me ouve? Sheila, você quer dizer alguma Me coisa, ouve? minha querida? Tá me ouvindo? Agora um pouquinho melhor, mas muito baixinho. Pera aí, um minuto. Minuto. Você está usando os fones de ouvido? Se tiver, tira. Alô? Me ouve? Agora ficou melhor. Silva, E aí? se porventura estiveres a usar os fones de ouvido, tira, porque o fone de ouvido diminuiu muito o som. Não tô. Não tô usando, não. Tá me ouvindo bem agora? Agora estamos a ouvir um pouquinho melhor. Está um pouquinho baixo, mas dá para perceber. Diga Beleza. aí. Minha pergunta, ô, Luiz, é relacionado... São duas perguntas. A primeira
Diante do cenário aí que pode melhorar agora nos próximos meses, você aí que tem direto contato aí, né? Você que é o CEO do projeto, tem aí o contato direto com os devs e tal. A primeira pergunta, com relação a isso, nós estamos preparados para, no momento em que o mercado começar a reagir de forma positiva, a gente conseguir preparar tudo, fazer todo o planejamento para que a gente faça os lançamentos devidos, para que a gente faça tudo corretamente aí para poder aparecer para o mercado. E a segunda Sim, pergunta é com eu já respondi isso relação. em várias amas lá atrás. Sim, perfeitamente. Não, tudo bem, tudo bem. É porque assim, a gente acaba falando do mercado também, mas a gente tem que deixar também, até você já falou muitas vezes, mas a gente sempre frisar, né, da nossa proposta, né, para a gente estar sempre ali falando da nossa Sei, sei, proposta, sei, 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 né? sei. Sim, E a outra dúvida é com relação à inteligência artificial. Como a gente hoje usa muito, você bem falou, a gente usa muito IA e hoje a gente usa no nosso dia a dia, a gente acaba. E ela está muito exposta para a gente poder utilizar ela, a gente não tem tanto custo para utilizar. Você já chegou a pensar em alguma coisa que a gente possa fazer no projeto com IA para poder trazer algo de novo ou utilizar até mesmo para a nossa plataforma para melhorar alguma coisa, para que realmente a gente tenha essa sintonia com o fato de estar preparado realmente para, na hora que a gente for fazer os lançamentos, a gente estar com algo mais atualizado, sabe? sim, Algo sim, sim. mais Sim, algo mais isso prende-se. claro, mais objetivo, em questão de plataforma, em questão de Não, usabilidade. inclusivamente mais, como é que vou dizer, mais atualizado, mais contemporâneo com a importância da IA neste momento nos mercados, não é isso? A tua pergunta vai nesse sentido. A Sim, em resposta em questão de melhoria até da plataforma, se tem alguma coisa que a gente possa melhorar nesse sentido, né? Porque hoje, como eu já disse, está bem acessível a IA para a gente poder desenvolver alguma coisa. Muitas coisas hoje, muitas delas não precisa assim de um cara tão técnico, mas precisa que alguém conheça, que tenha uma base boa para poder desenvolver alguma coisa, claro. Mas assim, no sentido de melhorar mesmo o que a gente vai entregar mesmo para vender, para poder olhar, olha só, a Vitra é uma blockchain muito muito top, tem uma plataforma sei. legal, tem uma interface legal, ali não a gente Uhum. entra ali com o seu usuário ali na plataforma para poder fazer para receber ali as rendas passivas. Se a gente melhorar isso, se a gente melhorar aquilo, se a gente tirar aquele erro que estava dando para não acontecer mais, você entendeu? Porque Uhum. hoje talvez um erro que o desenvolvedor não consegue identificar, lá na IA ela consegue identificar e ver qual que é a sugestão que vai dar para resolver o problema. Então, muita Sim, gente que tem um sim, problema, sim, sabe? inclusive através da engenharia reversiva, a IA faz tudo isso, é verdade. Então, assim, mais para saber se a gente está preparado nesse sentido e se a gente tem uma comunicação, na verdade você, né? Porque a gente não tem essa comunicação diretamente ali. Você terminou, Silva? Alô? Tô te ouvindo, desculpa, Você acho que o meu terminou, microfone. Silva? Alô? Pode Silva? falar, tô ouvindo. Ah, sim. Deixa-me dizer-te uma coisa, Silva. Existe uma série de iniciativas que estão programadas nos bastidores. Entre mim, por exemplo, Santana, o próprio Nóbrega também, eu troquei umas ideias muito boas com ele, inclusive através de uma outra galera, de outros novos desenvolvedores, que também fazem programação. Há uma série de coisas que estão, digamos assim, que estão na agulha, que estão na forja. Só que eu sempre volto a dizer, gente, não adianta nada agora não estarmos a concretizar nada disto sem que o mercado reaja, sem que o mercado aqueça. Porque a gente vê aqui nas nossas amas, somos o mercado, portanto, os investidores são cada vez menos. Então, enquanto fixem esta diretriz, enquanto o mercado não mostrar que o medo e o pânico não se justificam, ou seja, enquanto o mercado não começar a reagir, enquanto o Bitcoin não estiver acima de 100 mil dólares, 120 mil dólares, 150 mil dólares,
não vale a pena, porque as pessoas não acreditam. Poucos são aqueles que continuam a acreditar que somos nós, este grupo aqui reduzido. Então, os novos clientes, novos investidores, os novos compradores de criptomoedas só vão vir quando o mercado reagir. Entendes o que eu te digo, Silva? Não vale a pena. Não vale a pena. Imagina que tínhamos feito uma campanha de marketing, de atualização da nossa plataforma, mais apetecível, mais competitiva. Não tinha valido a pena. Não vale a pena, porque o mercado, como se diz na minha terra, o mar não está para peixe agora. O mar Não, agora, eu o que entendi. temos que fazer é guardar os navios no porto, sair à pesca, porque o mar não está para peixe, tem que esperar o momento Sim, certo. sim, eu entendi. O momento certo Nesse sentido. é quando o mercado começar a valorizar, as pessoas começarem a perceber, epá, espera lá, então, mas o Bitcoin já está acima de 100 mil dólares? Oxi, então, mas já está acima de 130, então espera lá, então agora eu vou entrar. As pessoas só vêm no FOMO, porque neste momento 95% ou mais está fora do mercado, Silvio. Percebes? Então há sim toda uma estratégia delineada, mas só vai ser executada e concretizada quando for o timing certo. Não vale a pena agora. Não vale a pena de forma nenhuma. É dar um tiro no pé, porque não há mercado para isto agora. Enquanto esse sentimento pessimista não for superado, enquanto as pessoas não voltarem a acreditar que este ciclo vai trazer grandes valorizações e elas começarem a acontecer na frente dos olhos delas, que as pessoas agora precisam ver para crer. Eu não as condeno por isso, não. Eu não as condeno. Quem não tem a informação que nós temos, esta crença alicerçada em bons fundamentos de informação, não acredita, nem investe, não quer nem saber. Está à espera para ver, Silvio. Está à espera. E é muito bonito, sim, senhor Luís, muito bonito, bonito. Mas quando já está a acontecer, percebes? Ainda não está a acontecer. Essa é a questão. Percebes, Silva? Mas sim, há toda uma estratégia delineada para isso que vai ser posta em prática no tempo certo. Não vale a pena agora. Os nossos próprios holders, muitos deles já saíram do projeto. A gente saiu do mundo cripto. Não só de Vita, do mundo cripto. Do mundo cripto. Basta ver o índice do meio de ganância. Basta ver altcoins aí fantásticas. Quero falar um pouquinho a seguir sobre isto aqui mais vocês. Altcoins fantásticas. Com correções de 80%, 90%. Mas essas mesmas altcoins vão trazer grandes alegrias, não tenho dúvidas sobre isso. E as pessoas que não aproveitam a comprar agora nesse preço, ou que ainda não compraram, ou que não se posicionaram, quando se aperceber, vão estar a pagar 200%, 300% em cima de valorização. Elas vão atingir tudo isso. Mas no tempo certo. Deixem chegar a setembro agora, certo? Deixem vir essa confirmação da votação pelo Senado. Deixem os índices de Nasdaq e S&P 500 começarem a bater novas máximas. Deixem o ouro começar a subir de novo, que a seguir a isto o Bitcoin vem atrás e vai apanhar toda a gente de surpresa. Deixem uma Solana chegar aí a 150, 200 dólares. Deixem o Bitcoin chegar a 100 mil, 120 mil, 130 mil. Ele tem que bater acima de 126 mil dólares. Para as pessoas acreditarem que aquilo não foi a máxima histórica, não. Foi apenas a primeira fase da valorização. Corrigiu cerca de 50%, ou seja, corrigiu 126 para 60, 57 mil, e vai explodir agora para cima de 200 mil, 300 mil. Só quando essa explosão começar a acontecer no mundo cripto é que as pessoas voltam a acreditar. Assim. Antes somos poucos. E basta ver aqui no nosso grupo, né? É assim. Bom, É uma então, pena, é uma pena que a minha internet ela tá dando uma falhada aí, aqui, mas a pergunta foi justamente por isso. Não que precisa fazer alguma coisa, que a gente já sabe que o que vai acontecer aqui no projeto vai ser quando tiver um patamar bom aí claro, quando o no mercado estiver mercado, isso aquecido, a gente já lógico, sabe, mas lógico. é justamente para a gente ter uma visão ali do que já está preparado para a gente e o que Claro, pode claro. melhorar também, que isso é tudo planejamento, né?
Ah, Claro. eu não vou lançar agora, mas meu projeto já é só dar um Hum, start que já lança tudo. uhum, Ah, o uhum. Bitcoin amanhã bateu, sei lá, cento e tantos mil dólares, beleza. Já dou um start aqui, meu projeto já lança, já tem esse planejamento. Você Já entendeu? tem, já. Já. É Isso já está tudo justamente. planejado, já. A gente já Já está sabe que tem planejado. alguma coisa, que você já falou algumas coisas sobre o marketing também, né? Ah, a gente já sabe Várias disso que a vezes. gente. Exatamente, a gente está aqui já há bastante tempo e a gente sabe ali o que a gente já conversou, o que já foi passado e tudo, mas é só em questão mesmo de o que a gente Ó pode Silva, agora, melhorar antes de deixa eu te lançar. fazer uma pergunta também já agora, num tom de confidência e de amizade. A Hum, questão é essa, no fundo. Imagina também, Silva, que agora eu fazia igual a muitos de vocês fazem, hum. que sumiam aqui durante semanas, meses e tal. Já tinha morrido tudo, Silva. O projeto estava morto, né? O projeto estava morto, porque no fundo nunca se esqueçam que eu sou investidor como vocês são. Eu tenho o meu dinheiro investido no projeto. E eu vejo às vezes, pá, pessoas que são investidores e que abandonam, desaparecem, somem, estão semanas, meses, sem vir aqui no grupo, sem ir no Pois é, YouTube, sem vir mas numa live. sim, Não é, Silvio? sim, Complicado. É sim, mas complicado, né? eu vejo que isso daí, ô Luiz, é o propósito de cada um. Se o seu propósito é, como você mesmo fala pra gente, vamos acreditar e vamos estar junto, Ah, eu continuo a quem tá aqui, acreditar que não, olha só, quem tá aqui tá junto. Se você vê essas pessoas aqui que tá aqui sempre, às vezes eu não posso vir, às vezes você tá aqui toda quinta-feira, mas às vezes eu tô tive um imprevisto ou um trabalho, alguma coisa, não pude mesmo vir, mas doente, ou Silvio, mesmo pois doente em é, pois é. tratamento, eu estou cá, viu? Eu estou cá. Pois é, não, a gente sabe disso e a gente vê isso. Mas essa questão que você fala, a pessoa some, o pessoal some, é o objetivo de cada um. Se a pessoa não está ligando para o que está acontecendo, nós, eu, você e os que sempre estamos aqui, a gente sabe do nosso propósito e a gente está acompanhando e o que for preciso, que tiver ao nosso alcance, como já houve muitas vezes, de fazer ali alguma coisa para melhorar o engajamento, fazer alguma coisa para estipular algum tipo de sorteio, ou qualquer coisa que seja, a gente está aqui. Então, aqueles que somem, que não tá nem aí, é quem a gente não tem que dar satisfação. Exatamente. Eu não preciso estar Exatamente. respondendo o cara que some. Ai, como é que tá o projeto? Eu não preciso responder aquele cara. Aliás, vocês É que já nem você repararam, fala, vai lá no YouTube e assiste a Ama uma por exatamente, uma. Silva, já lá vai o tempo em que eu tinha a preocupação. Eu, o Nóbrega, estar a responder às perguntas aí dos caras que desapareciam durante 2, 3 meses. E aí, como é que está o projeto? Me atualiza. Sabes qual é a minha resposta agora? Lá no canal do YouTube está lá tudo gravado. Ou seja, Exato. queres informação? Vá à procura dela. Merece essa informação. Vai pesquisar. Porque eu já não faço mais isso, não. De dar o peixinho na boca, não faço mais isso, não. E o meu encontro com o projeto agora e com vocês é aqui às quintas-feiras, às lives. Quem Exato. quiser questionar, venha aqui na live e pergunte. Tem todo o gosto em Exatamente, Luiz. responder. Ou então depois vá no canal do YouTube. Essa coisa de colocar, ainda há 2, 3 semanas apareceu um aqui, um cara das antigas, que já não apareceu há mais de um ano. Porque eu fiquei sem Telegram, não sei o quê, como é que está isso? Eu nem respondi, nem respondo mais. Lá no Tá canal do YouTube, certo. não respondo mais não, porque essas pessoas não têm consideração, não têm respeito por nós. Então não merecem o nosso respeito, nem a nossa consideração, nem o nosso trabalho. Não merecem É não. isso aí. Não merecem É não. isso aí. E Bom, a gente a gente tá aqui já há algum tempo e assim, cada um sabe ali do seu propósito, né? Então, claro, se você tá claro. aqui toda quinta-feira, se você não fizer uma ama quinta-feira por algum motivo, a gente com certeza vai entender. Porque você conhece cada um que tá aqui. Conheço muito bem, graças a Deus. Então, o pessoal, não vou poder fazer nessa quinta-feira, vamos jogar para a próxima. E Tá somos tá pouquinhos, mas excelente. somos bons. Mas somos bons. Exato. Bom, É isso aí. vamos ficar por aqui. Não, não saiam do canal ainda. Eu vou só parar aqui a gravação e vamos conversar aqui mais 5 minutinhos. Tá bom? Abraço, até já.